Você sabia que muitos homens com mais de 60 anos estão, sem saber, prejudicando a saúde da próstata, reduzindo a vitalidade sexual e desequilibrando os hormônios simplesmente por se masturbarem de forma incorreta? O que deveria ser um ato profundamente terapêutico, muitas vezes se torna fonte de frustração e até disfunção. Hoje, vou falar sobre algo que poucos médicos se atrevem a explicar claramente: como se masturbar de forma verdadeiramente saudável após os 60 anos. A maioria dos homens acredita que a masturbação é simplesmente um ato instintivo, algo que aprenderam na adolescência e que nunca requer ajustes ou atenção médica. Mas a verdade é que seus corpos aos 60 anos não são os mesmos de quando tinham 30. A maneira como se tocam pode estar agindo contra eles, acelerando problemas de próstata, reduzindo a capacidade de obter ereções e até mesmo alterando os níveis hormonais. Neste vídeo, vou revelar as 5 estratégias médicas mais importantes que transformam a masturbação em uma poderosa ferramenta terapêutica para a sua saúde íntima, vitalidade e bem-estar geral. E, finalmente, vou compartilhar o conselho psicológico mais libertador que milhares de homens precisavam ouvir décadas atrás, mas que ninguém ousou lhes dizer. Fique até o final, porque isso pode mudar para sempre a sua relação com o seu próprio corpo. Vamos começar com algo que você provavelmente faz sem pensar, mas que está limitando completamente a sua experiência e a sua saúde. Muitos homens mais velhos ainda se masturbam exatamente como faziam na adolescência. Rápido, apressadamente, quase mecanicamente, como se fosse apenas uma questão de liberar a tensão em 5 minutos e seguir com o dia. Mas preste atenção nisso, porque é crucial. Esse método apressado que você pode ter aprendido décadas atrás não funciona mais para o seu corpo atual. E não só isso, pode estar lhe prejudicando de maneiras que você nem imagina. Quando você se masturba apressadamente, sem preparar o seu corpo, sem dar tempo para o sangue fluir adequadamente para os seus genitais, você está criando vários problemas ao mesmo tempo. Primeiro, você causa irritação na glande porque a pele sensível não tem lubrificação natural suficiente para se adaptar ao atrito. Em segundo lugar, causam uma inflamação prostática leve, mas persistente, porque forçam a ejaculação sem que todo o sistema reprodutivo esteja totalmente ativado. E em terceiro lugar, o mais grave, estão condicionando seus corpos a uma resposta orgásmica superficial e cada vez mais fraca. O que isso significa exatamente? Significa que, com o tempo, precisarão de cada vez mais estimulação para obter cada vez menos prazer. O cérebro se acostuma com aquela rápida descarga de dopamina. As terminações nervosas se tornam menos sensíveis porque nunca têm tempo para se ativar completamente. E a capacidade de sentir prazer profundo diminui gradualmente sem que percebam. É como desgastar um músculo em vez de exercitá-lo adequadamente. Agora, ouça a solução, porque é mais simples do que você pensa, mas requer uma mudança de mentalidade. A chave é a lentidão consciente. Precisam dedicar pelo menos 15 a 20 minutos cada vez que decidirem se masturbar. Não é perda de tempo. É investir na saúde sexual e na capacidade de sentir prazer. Comece explorando seu corpo com genuína curiosidade, como se fosse a primeira vez, como se estivesse descobrindo um território totalmente novo. Use as duas mãos se quiser. Varie a pressão. Alterne entre movimentos suaves e firmes. Mude o ritmo constantemente. Toque outras áreas além do seu pênis. Acaricie a parte interna das suas coxas. Massageie suavemente os seus testículos. Explore o períneo, a área entre os testículos e o ânus. Todas essas áreas são repletas de terminações nervosas que se conectam diretamente ao seu sistema de prazer, mas que você provavelmente ignorou por anos. As sensações serão muito mais profundas quando você fizer isso. Seu cérebro liberará mais dopamina de forma sustentada, em vez daquele pico abrupto e breve. Suas terminações nervosas começarão a se reativar, recuperando a sensibilidade que você pensava ter perdido. E o mais importante, você estará treinando seu corpo para respostas sexuais mais completas, intensas e duradouras. Não há pressa. Você não está numa corrida contra o tempo.
Pense assim: quando você saboreia um bom mezcal de Oaxaca, um mezcal artesanal de qualidade, você não o engole de uma vez como se fosse tequila barata. Você o saboreia lentamente. Você percebe cada nuance, deixando o sabor se desdobrar na sua boca. Você aprecia o trabalho por trás de cada gole. Seu corpo merece exatamente o mesmo respeito e atenção. A masturbação lenta e consciente não só multiplica o prazer imediato, como também treina todo o seu sistema nervoso para respostas mais ricas, profundas e satisfatórias a longo prazo. Agora, se você pensava que tudo se resumia a técnica e prazer, espere até descobrir algo que seu cardiologista provavelmente nunca mencionou. O que você está prestes a ouvir pode motivá-lo ainda mais do que qualquer remédio que já lhe tenha sido prescrito para a sua saúde. Eis algo sobre o qual poucos médicos falam abertamente, mas que a ciência médica internacional apoia com evidências sólidas e convincentes. A masturbação regular, quando feita corretamente, não só beneficia a sua próstata, como muitos já sabem, mas também é uma forma natural e poderosa de exercício cardiovascular que protege ativamente o seu coração, melhora a sua circulação e pode reduzir significativamente o risco de doenças cardíacas graves. Deixe-me explicar exatamente o que acontece no seu corpo durante a estimulação sexual. Quando você começa a ficar excitado, sua frequência cardíaca aumenta gradualmente, assim como quando você faz exercícios moderados. Sua pressão arterial aumenta de forma controlada e saudável. Sua respiração acelera, levando mais oxigênio para todo o corpo e, o mais importante, sua circulação sanguínea melhora visivelmente, especialmente nas artérias menores, que são as primeiras a sofrer quando você tem problemas cardiovasculares. Mas há algo ainda mais fascinante acontecendo em nível molecular. Durante a excitação sexual, e principalmente durante o orgasmo, seu corpo libera grandes quantidades de uma molécula chamada óxido nítrico. Essa substância é absolutamente essencial para a saúde dos seus vasos sanguíneos, pois sinaliza para que eles relaxem e se dilatem, permitindo que o sangue flua com muito mais facilidade. É o mesmo mecanismo usado por alguns medicamentos para a pressão arterial, mas seu corpo o produz de forma completamente natural quando você está sexualmente estimulado. Além do óxido nítrico, endorfinas e ocitocina também são liberadas em quantidades significativas. Esses são os hormônios do bem-estar e do relaxamento profundo. Eles reduzem drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse crônico, e ajudam a baixar a pressão arterial de forma natural e sustentável. É como se seu corpo tivesse sua própria farmácia interna, produzindo precisamente os compostos de que precisa para manter um sistema cardiovascular saudável. Estudos científicos publicados em prestigiadas revistas médicas internacionais revelaram algo verdadeiramente impressionante. Homens que mantêm uma atividade sexual regular, incluindo especificamente a masturbação, apresentam um risco até 45% menor de doenças cardiovasculares graves em comparação com aqueles que têm pouca ou nenhuma atividade sexual. Estamos falando de uma redução de quase metade do risco. É um benefício comparável ao de praticar exercícios aeróbicos várias vezes por semana, mas com a enorme vantagem de ser muito mais prazeroso e, portanto, mais fácil de manter como um hábito consistente. Então, o que tudo isso significa para você na prática? Significa que, ao se masturbar regularmente, de 2 a 5 vezes por semana, dependendo da sua energia e desejo pessoal, você não está apenas mantendo sua função sexual, mas também exercitando ativamente seu sistema cardiovascular de uma forma suave, natural e profundamente benéfica. Você está mantendo suas artérias flexíveis e saudáveis. Está melhorando a capacidade do seu coração de bombear sangue com eficiência. Está regulando sua pressão arterial sem a necessidade de medicamentos adicionais. Para muitos homens com mais de 60 anos, esse benefício cardiovascular pode ser ainda mais motivador do que o próprio prazer sexual. Você está cuidando do seu coração, o órgão mais importante do seu corpo, sem precisar ir à academia, correr ao sol, levantar pesos ou fazer exercícios extenuantes. Você está fazendo isso na privacidade e no conforto da sua casa,
de uma forma que também proporciona prazer e relaxamento. Claro, o bom senso deve sempre prevalecer. Se você tem problemas cardíacos graves, sofreu um ataque cardíaco recentemente, ou seu médico lhe deu instruções específicas para repousar, consulte-o antes de aumentar qualquer tipo de atividade física, incluindo a sexual. Mas para a grande maioria dos homens com mais de 60 anos, a masturbação é uma atividade cardiovascular completamente segura, incrivelmente prazerosa e com benefícios cientificamente comprovados que vão muito além do sexual. Seu coração bombeia melhor, suas artérias permanecem mais limpas e elásticas, sua pressão arterial é regulada naturalmente e seu risco de doenças graves diminui significativamente. Gostaria de saber algo importante para que eu possa adequar melhor o conteúdo deste canal às suas reais necessidades. Qual é a sua maior preocupação neste momento da sua vida? Escreva a opção número 1 se sua maior preocupação for manter a saúde cardiovascular e o nível de energia, ou escreva a opção número 2 se sua maior preocupação for a saúde da próstata e a função sexual. Sua resposta me ajuda muito a criar vídeos mais relevantes e úteis, especificamente para você e outros homens em situações semelhantes. Perfeito! Agora que você entende o profundo impacto que a masturbação tem no seu coração e sistema circulatório, vamos falar sobre duas coisas muito simples, quase ridiculamente simples, que você pode mudar hoje mesmo e que multiplicarão todos os benefícios que discutimos. Aqui estão as dicas práticas, coisas que você pode implementar imediatamente, sem complicações ou grandes gastos. Existem dois elementos básicos que a maioria dos homens mais velhos negligencia completamente, mas que fazem uma enorme diferença na qualidade da experiência sexual e na saúde genital: beber água suficiente ao longo do dia e usar lubrificante apropriado durante a masturbação. Vamos começar com a hidratação, porque ela afeta literalmente todas as funções do seu corpo, incluindo o desempenho sexual. Muitos homens com mais de 60 anos sofrem de desidratação crônica sem nem perceber. Por que isso acontece? Porque a sensação natural de sede diminui significativamente com a idade. É completamente normal ficar 4, 5 ou até 6 horas sem beber nenhum líquido e simplesmente não sentir sede. Seu corpo está desesperadamente pedindo água, mas a mensagem não está chegando claramente à sua mente consciente. Essa desidratação constante, mesmo que leve, afeta diretamente sua capacidade de obter e manter ereções firmes. Por quê? Porque seu sangue precisa estar adequadamente hidratado para fluir eficientemente até o pênis. Quando você está desidratado, seu sangue fica mais espesso e viscoso, e seu coração precisa trabalhar muito mais para bombeá-lo. Isso significa que menos sangue chega aos seus genitais durante a excitação, resultando em ereções mais fracas ou até mesmo dificuldade em atingir uma ereção completa. Além disso, a desidratação reduz significativamente o volume e a qualidade do seu sêmen. Se você notou que está ejaculando menos líquido do que antes, ou que a ejaculação parece menos intensa e prazerosa, a desidratação pode ser uma causa importante que ninguém mencionou. Seu corpo simplesmente não tem líquido suficiente disponível para produzir sêmen em quantidades ideais. A solução é simples, mas requer consistência. Você precisa beber de 6 a 8 copos de água por dia, e isso não é apenas uma recomendação aleatória. Distribua essa quantidade ao longo da manhã até o meio da tarde. Comece o dia com 1 ou 2 copos de água antes do café da manhã. Beba regularmente durante a manhã e ao meio-dia. Mas aqui vai uma dica importante: evite beber muita água antes de se masturbar ou de dormir, pois você terá que se interromper constantemente para ir ao banheiro, o que quebra completamente o clima e sua concentração. Um sinal claro de que você está bem hidratado é a cor da sua urina. Ela deve ser amarelo clara, quase transparente. Se estiver amarelo escura ou com um odor muito forte, isso indica desidratação. Se quiser melhorar ainda mais a absorção de água, adicione um pouco de suco de limão fresco ou uma pitada bem pequena de sal marinho de boa qualidade. Isso ajuda seu corpo a reter
e usar a água com mais eficiência, em vez de simplesmente eliminá-la. Agora vamos ao segundo elemento crucial: a lubrificação adequada. A partir dos 60 anos, a pele do pênis sofre alterações significativas, perde a elasticidade natural, torna-se mais fina e mais sensível. A glande, especialmente se circuncidada, pode ficar mais seca e propensa a irritações. Se você se masturba sem lubrificante, provavelmente está causando microlesões na pele, que podem evoluir para irritações incômodas, pequenas fissuras que podem infeccionar ou até mesmo desconforto ao urinar, pois a uretra também fica irritada. A solução é usar um lubrificante de qualidade e incorporá-lo à sua rotina. Recomendo especificamente um lubrificante à base de água, neutro, sem fragrâncias artificiais e sem álcool. Você pode encontrá-los facilmente em qualquer farmácia. São baratos e duram bastante, pois não é necessário usar grandes quantidades. Aplique o lubrificante com calma, sem pressa. Coloque um pouco na mão, sinta a textura e a temperatura. Em seguida, aplique generosamente no pênis e ajuste a quantidade de acordo com sua preferência. Alguns homens preferem bastante lubrificante para sensações suaves e deslizantes. Outros preferem menos para uma fricção mais controlada. Experimente até encontrar o que mais lhe agrada. Aqui vai uma dica que muitos dos meus pacientes apreciam bastante. Antes de aplicar o lubrificante, aqueça-o ligeiramente entre as mãos, esfregando-as suavemente. A temperatura morna aumenta consideravelmente a sensibilidade da pele e também melhora a circulação sanguínea local, o que contribui para ereções mais firmes. É um pequeno detalhe, mas faz uma grande diferença na experiência geral. Se preferir algo mais natural e caseiro, você também pode usar óleo de coco orgânico puro. É suave, seguro para a pele e ainda possui algumas propriedades antimicrobianas naturais. Mas lembre-se de um ponto importante: o óleo de coco não é compatível com preservativos de látex, caso você os utilize, pois pode degradar o material. Se você apenas se masturba sem usar preservativo, não há problema. Essas duas mudanças, beber água suficiente ao longo do dia e usar lubrificante adequado durante a masturbação, podem transformar completamente sua experiência sexual. Elas não apenas multiplicam o prazer imediato, como também protegem ativamente a sua saúde genital e previnem problemas futuros que podem ser dolorosos e caros de tratar. É um investimento mínimo de tempo e dinheiro com enormes benefícios para o seu bem-estar. Ok, agora que você já abordou esses aspectos básicos, mas fundamentais, vamos falar sobre algo muito mais profundo e transformador. Vamos explorar como transformar a masturbação em uma verdadeira terapia preventiva para a sua próstata e assoalho pélvico. É aqui que a masturbação deixa de ser apenas um ato de prazer pessoal e se transforma em medicina preventiva real e comprovada. Discutiremos duas estratégias médicas específicas que você pode implementar: a ejaculação terapêutica para manter a próstata saudável e exercícios para o assoalho pélvico que você pode fazer durante a estimulação para fortalecer todo o seu sistema. Vamos começar falando sobre a sua próstata, porque este é provavelmente o órgão que mais preocupa os homens da sua idade, e com muita razão. A próstata é uma pequena glândula, aproximadamente do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga e envolvendo a uretra. Sua principal função é produzir parte do fluido seminal que nutre e transporta os espermatozoides. Até os 50 anos, a maioria dos homens nem percebe que a próstata está lá. Mas, após essa idade, ela tende a aumentar de tamanho, pode inflamar com facilidade e, em alguns casos, desenvolver problemas mais sérios. Eis a informação revolucionária: estudos médicos rigorosos, publicados em revistas científicas de renome internacional, demonstraram algo absolutamente fascinante. Homens que ejaculam regularmente têm um risco significativamente menor de desenvolver câncer de próstata, menos problemas inflamatórios crônicos e uma melhor função urinária em geral. Não estamos falando de pequenas diferenças, estamos falando de reduções de risco de 20 a 30%, o que é enorme em termos médicos. Por que isso acontece? A explicação é bastante lógica, uma vez compreendida. A cada ejaculação,
você está fisicamente limpando os ductos prostáticos. Você está eliminando fluidos antigos, células mortas e substâncias potencialmente irritantes ou tóxicas que se acumulam naturalmente com o tempo. É como dar uma limpeza regular a um sistema que, de outra forma, ficaria estagnado. Além disso, a ejaculação frequente melhora o fluxo sanguíneo para a próstata, o que aumenta a oxigenação do tecido e ajuda a mantê-la saudável e funcional. Então, qual é a minha recomendação profissional com base em todas essas evidências? Masturbe-se de 2 a 5 vezes por semana, ajustando a frequência de acordo com sua energia pessoal, desejo natural e saúde geral. Alguns homens se sentem melhor com 2 vezes por semana, outros preferem 4 ou 5. Ouça o seu corpo e encontre o seu ritmo ideal. E aqui, eu quero que você mude completamente a sua mentalidade sobre isso. Não veja a masturbação como um vício, uma fraqueza ou uma necessidade biológica primitiva que você precisa controlar. É uma terapia médica tão válida, legítima e importante quanto tomar suas vitaminas matinais ou seu remédio para a pressão arterial. Cada ejaculação é um ato consciente de manutenção preventiva que protege um dos órgãos mais importantes para a sua saúde masculina e qualidade de vida futura. Agora, enquanto você se masturba, pode multiplicar exponencialmente esses benefícios adicionando uma técnica extra: exercícios para o assoalho pélvico, também conhecidos como exercícios de Kegel. Muitos homens pensam erroneamente que esses exercícios são apenas para mulheres após o parto, mas a realidade é que os homens se beneficiam tanto quanto, ou até mais. Os músculos do assoalho pélvico sustentam a bexiga, a próstata e o reto. Quando esses músculos estão fortes e tonificados, eles melhoram drasticamente o controle da ejaculação, previnem a incontinência urinária, tão comum após os 60 anos, e aumentam a força e a qualidade das ereções. Como exercitá-los? É mais simples do que parece. O principal músculo que você precisa trabalhar é o pubococcígeo. Para identificá-lo, imagine que você está urinando e de repente precisa interromper o fluxo. O músculo que você contrairia para fazer isso é exatamente o que você precisa exercitar. Agora, durante a masturbação, especialmente quando sentir que está se aproximando do clímax, contraia esse músculo firmemente. Mantenha a contração por 5 segundos e depois relaxe lentamente. Descanse por alguns segundos e repita. Isso pode parecer estranho ou desconfortável no início, mas com a prática, torna-se completamente natural e os resultados são impressionantes. Muitos homens relatam orgasmos muito mais intensos e prolongados, com contrações mais fortes, depois de fortalecerem esses músculos. É como se todo o sistema neuromuscular estivesse mais conectado, mais integrado e mais capaz de gerar sensações profundas e prazerosas. Recomendo começar com séries de 10 repetições a cada masturbação. Com o tempo, aumente gradualmente para 20 ou 30 repetições. A consistência é o que produz resultados. Você não precisa fazer tudo perfeitamente desde o início. Basta começar e manter o hábito. Pense no que você conquista ao combinar essas duas estratégias. Você está limpando sua próstata naturalmente, reduzindo o risco de doenças graves. Você está fortalecendo os músculos que sustentam seus órgãos internos e controlam suas funções urinárias e sexuais. Você está melhorando sua capacidade de ter orgasmos mais intensos e satisfatórios. É a definição perfeita de autocuidado inteligente e eficaz. Se você ainda está assistindo a este vídeo e achando todas essas informações úteis e esclarecedoras, adoraria saber. Por favor, escreva sim nos comentários para me avisar que você está prestando atenção e que este conteúdo está fazendo sentido para você. Também me ajuda muito saber quem são os membros mais engajados desta comunidade de saúde masculina que estamos construindo juntos. E agora chegamos ao conselho mais importante de todos, aquele que pode representar a mudança mais profunda e libertadora que você já fez. E, curiosamente, não tem absolutamente nada a ver com técnicas físicas ou com o seu corpo. Tem a ver com a sua mente, suas crenças e décadas de condicionamento cultural que você provavelmente carrega sem nem perceber.
Este último ponto é inteiramente psicológico, mas garanto que é tão importante, se não mais, do que todos os conselhos físicos que exploramos até agora. Você precisa trabalhar conscientemente, deliberadamente, com a culpa e a vergonha profundamente enraizadas que muitos homens da sua geração carregam em relação à masturbação. Deixe-me ser completamente franco com você. A maioria dos homens que têm 60, 70 ou 80 anos hoje cresceu em uma época muito diferente, com valores culturais muito diferentes. Muitos aprenderam na infância que a masturbação era suja, pecaminosa, vergonhosa ou moralmente corrupta. Aqui na América Latina, especialmente com nossa cultura e tradições profundamente católicas, tão marcadas pela modéstia e pelo silêncio em assuntos sexuais, isso está ainda mais arraigado do que em outras partes do mundo. Mesmo homens que se masturbam há décadas, milhares de vezes ao longo da vida, muitas vezes ainda o fazem com uma sensação subjacente de urgência, de esconder algo, quase como se estivessem fazendo algo errado, como se precisassem terminar rapidamente antes que alguém os descobrisse. Mesmo que estejam completamente sozinhos em casa, mesmo que ninguém os esteja julgando, aquela voz interior de culpa e vergonha ainda está lá, sussurrando no fundo de suas mentes. Isso cria um ciclo profundamente prejudicial de autossabotagem. Seus corpos não conseguem responder com prazer pleno e total quando suas mentes, simultaneamente, lhes dizem que o que estão fazendo é errado. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Tecnicamente, eles se movem para frente, mas com enorme resistência, gastando muito mais energia do que o necessário e danificando o sistema no processo. A parte mais triste de tudo isso é que essa culpa não tem absolutamente nenhuma base médica, científica ou lógica. A masturbação é uma função biológica completamente natural e saudável. É tão normal quanto comer quando se está com fome ou dormir quando se está cansado. Não há nada inerentemente errado, sujo ou pecaminoso nisso. Na verdade, como vimos ao longo deste vídeo, é incrivelmente benéfico para a sua saúde física e mental. Então, como você pode trabalhar ativamente para se libertar dessas correntes mentais que provavelmente carrega há 50 ou 60 anos? Vou lhe apresentar uma ferramenta psicológica extremamente poderosa, porém simples: afirmações positivas conscientes. Enquanto se toca, enquanto se estimula, repita mentalmente ou mesmo em silêncio frases como estas: Meu corpo merece sentir prazer.